Olá, sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Como é que a gente pode não só viver mais anos, mas viver esses anos bem, com propósito, com energia? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ideia que muda tudo e que responde exatamente essa pergunta: a longevidade produtiva. Pois é, né? É uma coisa que deixa a gente pensando. A gente vê por aí pessoas que parecem que desafiam o tempo, estão sempre aprendendo, criando, cheias de vida. Qual será o segredo delas, hein? A resposta talvez esteja num jeito totalmente novo de encarar a vida. E por que esse papo é tão urgente agora? Se liga nesse dado do IBGE, que é um verdadeiro alerta. Até 2030, uma em cada 5 pessoas no Brasil vai ter mais de 60 anos. Isso faz com que envelhecer bem deixe de ser uma preocupação só de cada um e vire um desafio para todo mundo. Então, essa mudança toda na demografia do país, ela traz um cenário bem complexo. Vamos mergulhar no primeiro ponto, que é justamente esse, o desafio que o envelhecimento representa para a sociedade. É que é o seguinte, com mais gente vivendo mais tempo, a conta da saúde pública e da previdência, claro, aumenta bastante. Por isso que falar de longevidade produtiva não é só papo de bem-estar, sabe? É sobre a gente conseguir sustentar o nosso futuro coletivo. Ok, mas os números são só uma parte da história. O desafio de verdade talvez seja outro. Está na nossa cabeça, no jeito como a gente enxerga o envelhecimento. Está mais do que na hora de repensar o que de fato significa a tal terceira idade. É que as palavras têm um poder danado, né? Pensa bem, o termo idoso muitas vezes já vem com uma carga, uma imagem de, sei lá, passividade, de fim de ciclo, e esse tipo de estigma acaba minando a autoestima e limitando o potencial de uma fase inteira da vida. Agora, olha que interessante essa proposta de mudança que a gente está vendo. De um lado, a visão tradicional, meio para baixo. Do outro, uma perspectiva totalmente nova, do Dr. João Furlan. A sacada é parar de focar no que se perde e começar a valorizar o que se ganha com o tempo. E é daí que surge um conceito muito poderoso, VSS, que quer dizer vivido, experiente e sábio. É muito mais que só trocar uma palavra, né? É uma virada de chave na mentalidade que passa a valorizar a bagagem, a sabedoria e transforma o envelhecimento numa fonte de poder. Beleza, mudar a percepção é o primeiro passo. Mas e na prática? Como é que a gente transforma essa visão em algo real? A resposta está num conceito que é chave para tudo isso: a tal da longevidade produtiva. Segundo o Dr. Furlan, longevidade produtiva é basicamente a capacidade de continuar ativo, contribuindo, aprendendo. E olha, um ponto super importante aqui: não estamos falando só de trabalho, de ganhar dinheiro. É sobre qualquer atividade que dê um sentido, um propósito para a vida. E como a gente constrói isso? Bom, a base está em 3 pilares fundamentais: o corpo, a mente e as nossas conexões. Ou seja, mexer o corpo, exercitar o cérebro e estar junto de outras pessoas. É a combinação que funciona. E o mais legal é que esses pilares não são só umas ideias bonitas, sabe? Tem muita ciência por trás disso. Então agora vamos dar uma olhada no que a ciência diz sobre manter o cérebro ativo. Essa imagem aqui, ela mostra uma coisa fundamental. Cérebro ativo é cérebro saudável. A atividade mental constante não só deixa a gente mais afiado, como também cria o que os cientistas chamam de reserva cognitiva. Pensa nisso como uma espécie de poupança no cérebro, uma proteção extra contra os efeitos do tempo. E falando em cérebro, o Dr. Joe Furlan foi pioneiro aqui no Brasil com um conceito chamado Neuro-Wellness. É, basicamente um wellness focado no cérebro, sabe? Uma abordagem que junta tudo: exercício mental, controle do estresse, alimentação, tudo pensado para a saúde da nossa mente. E olha só como isso se comprova na prática. As pesquisas são claras. Estudos que acompanharam pessoas por anos mostraram que quem se mantém mentalmente ativo tem menos risco de demência, pensa melhor e o cérebro consegue até criar novas conexões. É impressionante. Então, a grande sacada é essa: o nosso cérebro não é uma peça fixa. A atividade produtiva estimula uma coisa incrível chamada neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se religar, de criar novos caminhos. É como se a gente estivesse sempre dando um upgrade no nosso próprio hardware mental. Ciência é fascinante, né? Mas a melhor parte é que dá pra gente pegar tudo isso e aplicar no nosso dia a dia. Então, vamos ao que interessa: como montar um plano de ação bem prático. O Dr. Furlan resume tudo em 4 estratégias principais para prevenção. E olha só, elas batem direitinho com aqueles pilares que a gente viu antes, lembra? Desafiar a mente, mexer o corpo, estar com gente e comer bem. É a fórmula.
E para não ficar só na teoria, aqui tem uns exemplos bem práticos. Que tal aprender um idioma novo? Ou um hobby, como pintar, tocar um instrumento? São exercícios poderosíssimos para a mente. Uma caminhada, uma natação, entrar num grupo de voluntários ou num clube do livro. Tudo isso junto fecha o pacote. A grande virada de chave aqui é mudar o jeito como a gente enxerga o tempo livre. Aquele tempo que parecia ocioso, sabe? Ele pode ser o maior investimento na saúde do cérebro. Seja para aprender uma habilidade nova, praticar mindfulness ou simplesmente se perder num bom livro. E o retorno desse investimento todo, nossa, ele vai muito além de um cérebro saudável. Os benefícios se espalham pela vida inteira. Vamos dar uma olhada nisso? Se manter produtivo, engajado, isso melhora a saúde do corpo todo. Ajuda a prevenir um monte de doença crônica, como diabetes, problema de coração, fortalece as amizades, a relação com a família e, claro, permite que a pessoa continue contribuindo com toda a sua experiência para a comunidade. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. A produtividade. Mas não aquela produtividade de trabalho, sabe? A produtividade no sentido de se sentir útil, de criar. Ela é o motor da nossa saúde mental e, ao mesmo tempo, a ponte que liga a gente ao mundo e às pessoas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Encontrar um sentido no dia a dia, ter um objetivo claro, isso é o que mais impulsiona a longevidade. A grande pergunta que cada um de nós pode se fazer é: o que me move? Qual é o meu propósito? Achar essa resposta, ou pelo menos buscar por ela, é o primeiro passo para uma vida que não é só mais longa, mas com certeza é muito, muito mais rica.